Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor Zivi Skornik. Peço a palavra para a questão, doutor. Excelência, fica também a testemunha contraditada nos exatos e precisos termos da fundamentação da contradita anterior. Perfeito. E, igualmente, eu também, por economia processual, indefiro a contradita por conta dos fundamentos já exarados na ocasião anterior, certo? Perfeito. Senhor Zivi Skornik, o senhor foi aqui chamado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, senhor. Também, senhor Zivi, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Consta nesse acordo um compromisso do senhor de dizer apenas a verdade perante a justiça. É isso mesmo, senhor Zivi? Sim, senhor. Senhor Zivi, então eu vou advertir o senhor que se o senhor faltar com a verdade, o senhor vai responder por um processo de falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Claro. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Zivi. Boa tarde, senhor. Senhor Zivi, o senhor foi representante da Kepel-Fels? Sim, senhora. Em que período que o senhor trabalhou como representante da Kepel-Fels? Junto com a Compete desde o ano 2000. Até que período? Isso foi até 2005. Tá, E depois de 2005 até 2015, certo. a Igor do Brasil. Tá. E nessa atuação do senhor como representante da Kepel-Fels, nos contratos em que a Kepel-Fels firmou com a Petrobras, o senhor efetuou o pagamento de propina em contratos com a diretoria de serviços da Petrobras? Sim, senhor. Não em todos. Certo. Nesses contratos em que o senhor efetuou o pagamento de propina, o senhor negociou o pagamento de propina com o senhor Pedro Barusco? Sim, senhora. Certo. Esses pagamentos de propina que o senhor efetuou em razão desses contratos firmados na diretoria de serviços, o senhor se recorda quem eram os destinatários, com quem o senhor teve contato para efetuar os pagamentos? Eu basicamente tive contato somente com o senhor Barusco, certo. o senhor Raul Schmidt antes do Barusco e com o senhor Vacari. Certo. O senhor se recorda se havia alguma divisão de valores dentro desse valor de propina que o senhor pactuou nesses contratos? A primeira vez que eu soube foi na P56, onde foi dado 1,5%, onde 1% ia para o senhor Barusco e os seus colaboradores, e 0,5% ia para o senhor Vacari a título de Partido dos Trabalhadores. Certo. O senhor se recorda em quantos contratos foram feitos pagamentos de propina? 51, 52, 53, 56, P61, acho que são esses, se não me falha a memória. Sim. Os contratos que não tiveram propina foi na P66 e P69, que já foi com a nova diretoria. Certo. Em contratos em que o senhor firmou... P58 também. 58 também. P58 houve propina, né? Sim, senhor. Certo. Em contratos firmados envolvendo a Sete Brasil, o senhor se recorda de também ter havido pagamento de propina? Sim, senhora. Certo. E o senhor se recorda como foi feita a negociação do pagamento de propina? Foi negociado diretamente com o Barusco, onde ele primeiro pediu 1,2%, e eu levei isso aos digamos, os chefes da Keppel em Singapura. Eles não aceitaram e queriam fechar em 0,9. Levei isso de volta ao Barusco,
Aí o Barusco disse, ó, eu aceito 0,9, desde que seja para todas as divisões, entre o senhor Vacari, o senhor Duque e a minha pessoa. E quero mais 0,1 por fora, porque como eu trabalhei por todos eles, eu queria, sem eles saberem, que você me desse mais 0,1 por fora. Tá certo. E como que foi feito o pagamento dessa quantia que foi essa quantia aí de alguns remanescentes dos outros contratos entraram numa conta corrente entre o senhor Barusco e a minha pessoa, e também entre o senhor Vacari e a minha pessoa. Certo. O senhor falou dessa conta corrente, eu gostaria que o senhor explicasse como ela funcionava. À medida que a Keppel ia recebendo o dinheiro da Petrobras, parte ela repassava dentro da minha comissão, e mais a parte que era devida à propina. E isso foi se acumulando até um momento que o Barusco já tinha saído da Petrobras e já estava na 7, e saindo da 7, veio ao meu escritório e fez o acerto, dizendo que tanto, que era em torno de 5 milhões de dólares, deveria ir direto para o senhor Vacari, e o resto eu deveria dar 12 milhões para o senhor Duque e o restante para ele. E com isso zerava a conta dessa conta corrente. O senhor falou da questão do Duque, né? E agora eu gostaria de saber, a conta corrente do partido era da mesma forma? Os valores iam se acumulando? Iam se acumulando também. E como funcionava com relação ao partido? A esses 5 milhões de dólares. O das 56, esse foi pago por doações oficiais pela Keppel-FELS, pela Brasfels, pela FSTP. Certo. Esse 0,05% na 56. As outras elas foram se acumulando. Quando chegou a esses 5 milhões de dólares, o senhor Vacari me chamou não, ele veio ao meu escritório e disse que ele tinha um acerto com a senhora Mônica e pediu para eu acertar com ela esse valor que ela iria me procurar. Certo. E esse valor que o senhor pagou para a senhora Mônica Moura, a pedido do senhor Vacari, que o senhor mencionou, foi debitado do montante de propina que havia sido acertado? Certo. E esse valor que o senhor falou, 5 milhões, né? Sim, senhora. De dólares? Sim, senhora. Ele era correspondente a algum contrato específico? Não, veio se acumulando, incluindo... Misturava os contratos? Isso, incluindo a 7. Certo. O senhor mencionou que o senhor fez essa transferência para a senhora Mônica. Essa conta Shell Bill, sim, senhora, é essa conta da senhora Mônica? Eu mandei pela Deep Sea Oil. Certo. Quando o senhor fez esse acerto de propina, no caso das sondas envolvendo a 7 Brasil, o senhor sabia que outros estaleiros também iriam pagar a propina? Além do senhor? Não, mas pela característica do Barusco, a aparência total era que ele estava, no bom português, mordendo de todo mundo. Tá certo. E o senhor mas nada oficial que eu soubesse. Nem me foi comunicado, nem as outras empresas falaram comigo sobre isso. Tá certo. E a parte do senhor, então, era pagar quem mesmo? A parte do Barusco foi para ele e para o Duque. Certo. 12 milhões e 2 milhões para o Barusco. Do que tinha lá de sobras de outros contratos, mais a 7. Como também os 5 milhões que o senhor Vacari era destinado a ele. Tá certo. Obrigado, sem mais perguntas. A CEN de acusação tem perguntas? Sem perguntas. As defesas têm perguntas? Perguntas. O senhor poderia se levantar ou
patrocinado Brani. Brani. Branislav. Senhor Branislav, o senhor pode se levantar? O senhor conhece esse cavalheiro? Não, senhor. Jamais teve qualquer contato com ele? Nunca. O senhor alguma vez conversou sobre esse assunto ou qualquer outro com o senhor Antônio Palocci Filho? Também não. Muito obrigado, senhor. Outros defensores têm indagações? Um esclarecimento do juiz aqui muito rapidamente. Especificamente sobre esse da Sete Brasil. Por que o senhor concordou em efetuar? Por que o estaleiro Brasfels concordou em pagar a propina solicitada pelo senhor Barusco? Como eu disse anteriormente, isso já entrou numa rotina. E aí eu fui procurado pelo Barusco e ele disse, para tudo fluir bem, porque como eu disse, o contrato ia até 2020, desde a época de 2011, então seriam 9 anos de contrato para fazer as 6 plataformas, que na realidade até agora só foi feita uma, por inadimplência da 7. Então ela deve bastante dinheiro à Keppel, o Brasfels, né? Na realidade é a Fernvale, que é a empresa contratada, que é do grupo Keppel também, e não tinha outra opção. Viver 9 anos dessa forma podia ser um pesadelo, como pelo menos fluir normalmente. Quando o senhor Barusco conversou com o senhor a respeito desses pagamentos, dessa propina, para esse contrato específico, já tinha havido a licitação da Petrobras, pela qual a Petrobras contratou a Sete Brasil, ou foi antes? Já tinha um aceno antes da licitação. Os valores ainda não estavam definidos. Já tinha um aceno da parte de quem? Do senhor Barusco. E ele dizia, e se a Sete Brasil não ganhasse a licitação? Era um contrato de risco. E ele chegou a alguma vez afirmar para o senhor que estava garantido que a Sete Brasil iria ganhar essa licitação? Não, senhor. O senhor chegou a tratar desse assunto diretamente com o senhor Renato Duque também? Não, senhor. Das propinas o senhor não tratou diretamente com o senhor? Não, eu só fui saber da propina ao senhor Renato Duque através do Barusco, que ele participava. Mas nunca falei com o senhor Renato Duque sobre esse assunto. Em outro caso, parece que o senhor relatou um episódio envolvendo uma abertura de uma conta, no qual o filho do senhor Duque era procurador? Isso. Quando foi feito a divisão da conta corrente, o Barusco já tinha saído da 7 e o Renato Duque também já tinha saído da Petrobras, estava com um escritório próprio. O Barusco me pediu para mandar 12 milhões de dólares para ele. Então, para poder mandar, tinha que abrir uma conta. E aí veio a sugestão da senhora Ângela Boni, do Banco Delta, aqui onde eu já tinha uma conta, e ela sugeriu que eu fizesse no meu nome a conta, já que ele não podia, porque ele era PEP, né? Certo. E colocasse um procurador de confiança do Renato Duque. E nesse episódio o senhor não teve contato? Daí então direto? Só aí, mas isso, a 7 já estava correndo, a plataforma já estava no meio do caminho, inclusive. Tá certo, são essas as questões colocadas. O senhor também teve contato com o senhor João Vacari, né? Apenas mais uma. Sim, senhor. Ele chegou a mencionar para o senhor para quem que ia esse dinheiro? Mencionou, inclusive, a senhora Mônica veio me procurar a mando dele. E chegou a mencionar outros agentes políticos que seriam beneficiários? Não, dos senhor. valores? Não. Então pode interromper a gravação.